Olá, sejam bem-vindos ao ateísmo abissal, onde o abismo da mente humana nos conduz a territórios que poucos ousam explorar. Antes de continuarmos, coloque seus fones de ouvido. Este não é apenas um vídeo para ser assistido, é uma experiência para ser vivida. Ao longo desta jornada, vamos mergulhar juntos nas profundezas da percepção humana, atravessando os limites entre crença e realidade, entre mito e evidência, entre aquilo que sentimos e aquilo que realmente sabemos. Então prepare-se, porque a partir de agora, cada som, cada palavra e cada reflexão será um passo rumo ao fundo do abismo da mente humana. No centro desta investigação, encontramos uma figura envolta em mistério, respeito e temor dentro das religiões de matriz africana no Brasil, Exu Tiriri Exu Tiriri. Mas antes de qualquer interpretação apressada, é preciso entender algo essencial. Aqui, Exu não é simplesmente o mal como muitas leituras superficiais já tentaram afirmar ao longo do tempo. Dentro das tradições afro-brasileiras, Exu é uma força de comunicação, movimento, encruzilhada. É aquele que abre caminhos, que conecta mundos, que traduz intenções entre o humano e o espiritual. E dentro desse vasto universo simbólico, surge Tiriri, um nome que ecoa nos terreiros, nas histórias orais, nos relatos de gira, sempre carregado de mistério. Exu Tiriri é frequentemente descrito como uma entidade ligada às encruzilhadas mais densas da existência humana. Não apenas caminhos físicos, mas caminhos internos. Decisões difíceis, desejos ocultos, contradições morais. Em muitas narrativas religiosas, ele aparece como uma consciência da escolha. Não uma escolha simples, mas aquela que cobra preço, aquela que revela consequências. E aqui começa o primeiro ponto de tensão desta investigação. O que é Exu Tiriri? Uma entidade espiritual real no sentido literal? Uma força simbólica construída ao longo de gerações? Ou uma linguagem cultural criada para dar forma ao caos das decisões humanas? Para os fiéis, Exu Tiriri não é abstração. Ele atua, ele responde, ele se manifesta em sinais, sonhos, sensações e eventos da vida cotidiana. Ele é invocado em trabalhos espirituais, especialmente quando há necessidade de abertura de caminhos ou resolução de situações consideradas travadas. Mas o mais intrigante não está apenas no que se acredita sobre ele, está no que essa crença revela sobre quem acredita. Em muitos relatos, Tiriri não é apenas um executor de pedidos espirituais. Ele também é visto como um espelho, um reflexo das intenções humanas. Ele não apenas entrega o caminho, ele revela o preço do caminho escolhido, e isso nos leva a uma reflexão mais profunda. Por que a mente humana cria figuras que não apenas ajudam, mas também confrontam? Porque muitas tradições espirituais colocam guardiões exatamente nas encruzilhadas da dúvida. Em diferentes culturas ao redor do mundo, vemos padrões semelhantes. Entidades liminares, seres das fronteiras, figuras que não pertencem totalmente ao bem ou ao mal, mas transitam entre eles. Exu Tiriri, dentro dessa leitura, pode ser entendido como uma personificação simbólica da ambiguidade moral humana. Mas isso ainda não responde tudo, porque para quem vive a experiência religiosa, não se trata apenas de simbolismo. Trata-se de presença, de resposta, de interação, e é justamente nesse ponto que este documentário mergulha com mais cuidado. Entre a tradição oral, os relatos espirituais e as interpretações simbólicas, Exu Tiriri se apresenta como um enigma que não pode ser reduzido a uma única explicação simples. Ele habita um espaço onde fé, cultura e psicologia se misturam de forma quase inseparável. E talvez seja por isso que ele continue tão presente. Porque ele não responde apenas perguntas sobre o mundo espiritual. Ele provoca perguntas sobre o próprio ser humano, sobre seus desejos ocultos, sobre suas escolhas silenciosas e sobre o preço invisível de cada decisão tomada nas encruzilhadas da vida. Mas para entender verdadeiramente essa figura, precisamos descer mais fundo. Precisamos atravessar a camada da crença imediata e entrar no território das narrativas, das origens e das transformações culturais que moldaram essa entidade ao longo do tempo. E é exatamente isso que vamos explorar a seguir.
No silêncio dos terreiros, entre velas acesas e cantos ritmados, Exu Tiriri, Exu Tiriri aparece como uma presença que não se descreve apenas com palavras. Ele é contado, ele é lembrado, ele é sentido na tradição oral das religiões de matriz africana, especialmente em vertentes da Umbanda e de alguns candomblés influenciados pelo sincretismo brasileiro. Tiriri é associado a uma linha de Exus que atuam nas encruzilhadas mais densas da vida humana. Mas aqui, encruzilhada não é apenas um lugar físico, é um símbolo, é o momento em que tudo se divide em dois ou mais caminhos. É a decisão que muda o rumo da vida. É o instante em que não existe retorno fácil. Segundo a tradição dos praticantes, Exu Tiriri atua justamente nesses pontos. Ele não seria um executor simples de pedidos, mas uma entidade que exige clareza de intenção. Disse que ele não responde à confusão. Ele responde ao desejo definido, à escolha assumida. Nas narrativas espirituais, ele pode abrir caminhos, mas também pode revelar o peso do caminho aberto. Alguns relatos dizem que Tiriri trabalha com justiça espiritual. Outros dizem que ele trabalha com consequência. E há ainda quem o descreva como um Exu mais duro, mais direto, menos tolerante com incoerências. Em histórias contadas em giras e pontos cantados, ele aparece como alguém que observa antes de agir. Não age no impulso, ele analisa a energia da situação. E quando atua, sua ação não é neutra, ela transforma. Em certos relatos populares, pessoas afirmam que ao pedir algo a Exu Tiriri, tiveram suas vidas reorganizadas de forma intensa. Situações que pareciam travadas se movem rapidamente. Relações se desfazem, caminhos se abrem, o que estava oculto se revela. E aqui entra um elemento importante da narrativa, o preço. Dentro da lógica simbólica dessas tradições, nada é simplesmente dado. Toda abertura de caminho implica responsabilidade, toda mudança implica consequência. Exu Tiriri, então, é visto como aquele que cobra clareza. Se o pedido é verdadeiro, o caminho se abre. Se o pedido é confuso ou contraditório, o próprio caminho se torna um espelho do caos interno de quem pede. Em algumas linhas de crença, ele é associado a aspectos mais densos da experiência humana, desejos reprimidos, impulsos, decisões difíceis e situações moralmente ambíguas. Não no sentido de ser mal, mas no sentido de não ser confortável. Ele não suaviza a realidade, ele expõe. Em muitos pontos cantados, sua energia é invocada com respeito e cuidado. Não a leveza ingênua, a consciência de que se trata de uma força que lida com limites. E é justamente isso que o torna tão presente no imaginário religioso popular. Porque ele não representa o idealizado, ele representa o real, humano em sua forma mais crua. Na lenda, Exu Tiriri não é um personagem isolado. Ele faz parte de uma estrutura maior, a hierarquia dos Exus. Cada Exu com sua função, sua linha, sua atuação. Mas Tiriri, em particular, aparece frequentemente associado à ideia de movimento rápido, mudanças súbitas, viradas inesperadas, revelações que não podem mais ser ignoradas. Há também narrativas que o colocam como um guardião de caminhos espirituais mais densos, atuando onde há desequilíbrio energético profundo. Essas histórias não são registradas como fatos históricos verificáveis. Elas pertencem ao campo da tradição oral, transmitida de geração em geração dentro dos terreiros. E como toda tradição oral, ela não busca necessariamente precisão factual. Ela busca significado, e significado aqui é mais importante do que prova. Mas ainda assim, uma pergunta permanece no ar. Como uma entidade como Exu Tiriri se formou no imaginário coletivo? De onde vêm essas descrições tão específicas? E por que figuras como ele continuam tão presentes, mesmo em um mundo cada vez mais racionalizado? Para responder isso, precisamos sair da lenda e entrar em algo mais profundo. A camada onde mito, história e cultura se encontram e se confundem. Quando tentamos rastrear a origem de Exu Tiriri, não encontramos um ponto único de nascimento. Não existe um documento histórico, uma data exata ou um registro arqueológico que diga aqui ele surgiu. E isso já nos diz muito.
Porque estamos lidando com algo que não nasce da história escrita, nasce da tradição oral, da mistura de culturas, do encontro entre mundos. Para entender Tiriri, precisamos primeiro entender Exu dentro de sua origem africana. Nas religiões iorubás, especialmente no que hoje chamamos de Ifá e cultos tradicionais, Exu não é uma entidade secundária. Ele é central, ele é o mensageiro entre humanos e divindades. O princípio do movimento, o que abre e fecha caminhos. Mais importante, nesse contexto original, Exu não é diabólico. Essa associação negativa aparece mais tarde, principalmente durante o processo de colonização e interpretação cristã europeia, quando os povos africanos foram trazidos à força para o Brasil durante a escravidão. Suas crenças não vieram intactas como um livro fechado. Vieram fragmentadas, misturadas, adaptadas para sobreviver. No Brasil, essas tradições se encontraram com o catolicismo europeu, com religiões indígenas e com o próprio contexto social da escravidão. Dessa fusão nasce o que hoje chamamos de religiões afro-brasileiras, como o candomblé e a umbanda. E é nesse ambiente que figuras como Exu Tiriri começam a aparecer com mais nitidez. Mas aqui existe um ponto importante. Exu Tiriri não aparece nos registros mais antigos da tradição iorubá clássica como um orixá ou entidade específica com esse nome. Ele surge principalmente em linhas espiritualistas brasileiras, especialmente na Umbanda e em algumas ramificações do chamado povo de Exu. Isso sugere algo fundamental para a nossa investigação. Tiriri é, muito provavelmente, uma construção sincrética posterior, não no sentido de ser falso, mas no sentido de ser culturalmente formado ao longo do tempo. Ele é resultado de camadas. Camada africana, o conceito de Exu como força de movimento e comunicação. Camada europeia, a leitura moral dualista de bem e mal. Camada brasileira, a adaptação popular, espiritualista e urbana dessas ideias. Camada simbólica, a personificação de aspectos psicológicos humanos. E ao longo dessas camadas surgem nomes, linhas e entidades específicas. Tiriri passa a ser entendido como um Exu de trabalho rápido, ligado a mudanças intensas e decisões imediatas. Mas essa definição não vem de um único texto sagrado. Ela vem de relatos, incorporações mediúnicas, pontos cantados e experiências vividas dentro dos terreiros. E aqui entramos em um território delicado para qualquer investigação histórica. Porque quando uma tradição depende de experiência espiritual subjetiva, ela escapa dos métodos clássicos da arqueologia e da historiografia. Não há ossos para escavar, não há ruínas para datar. O que existe são narrativas vivas, e narrativas vivas mudam com o tempo. Algumas versões dizem que Tiriri atua nas linhas de esquerda espiritual. Outras o colocam como guardião de encruzilhadas energéticas. Outras ainda o associam a uma função mais neutra, como um executor de demandas espirituais rápidas. Essa variação não é um erro, é um sinal de plasticidade cultural, ou seja, a entidade se adapta ao contexto de quem a invoca. E isso é extremamente importante do ponto de vista antropológico, porque mostra que Exu Tiriri não é apenas uma figura fixa. Ele é também uma construção coletiva em constante transformação. Em termos históricos, isso nos leva a uma conclusão parcial. Exu Tiriri não pode ser analisado como uma figura isolada de origem única. Ele deve ser entendido como um produto do sincretismo religioso brasileiro, moldado por séculos de adaptação cultural, resistência espiritual e reorganização simbólica. Mas isso ainda não responde à questão mais profunda. Por que o ser humano cria figuras como essa? Por que elas não desaparecem com o avanço da ciência e da racionalidade? Para isso, precisamos descer mais fundo, para além da história, para dentro da mente humana. Quando olhamos para Exu Tiriri apenas como mito, corremos o risco de perder a camada mais importante de todas, o ser humano por trás da crença. Porque nenhuma entidade espiritual surge no vazio. Ela nasce dentro da mente humana, dentro das emoções, dos medos, dos desejos, das incertezas. E é aqui que a investigação muda de direção. Não estamos mais perguntando se ele existe,
estamos perguntando por que ele existe na mente de tantas pessoas. Do ponto de vista da psicologia da crença, o ser humano tem uma tendência natural a buscar padrões. Quando algo acontece, a mente tenta explicar. Mesmo quando não há explicação clara, ela cria uma. E quando essa explicação envolve forças invisíveis, entidades ou agentes espirituais, estamos no campo do pensamento simbólico. Exu Tiriri, nesse sentido, pode ser entendido como uma representação simbólica de algo muito humano, a experiência da decisão difícil. A encruzilhada psicológica, aquele momento em que não há resposta certa, apenas consequências diferentes. A mente humana odeia incerteza, então ela transforma a incerteza em narrativa. E a narrativa vira entidade. Dentro das tradições afro-brasileiras, Exu é frequentemente associado ao movimento, à comunicação e às escolhas. Tiriri, dentro de algumas linhas, aparece como uma expressão mais intensa desse princípio. Um Exu que não apenas abre caminhos, mas revela o impacto dos caminhos. Agora, quando uma pessoa vive uma experiência emocional forte, uma mudança de vida, uma perda, uma decisão importante, o cérebro busca sentido para aquilo. E o sentido muitas vezes não vem da lógica, vem da simbologia. Se algo muda rapidamente na vida de alguém após um ritual, uma oração ou uma gira, a mente conecta os pontos. Foi ele. Esse mecanismo é conhecido na psicologia como viés de atribuição. O cérebro atribui causa a eventos complexos de forma simplificada. E isso não é um erro, é uma forma de sobrevivência mental. Além disso, existe o viés de confirmação. A pessoa lembra dos momentos em que funcionou e esquece os momentos em que nada aconteceu. Assim, a crença se fortalece, mas há algo ainda mais profundo. As entidades como Exu Tiriri também cumprem uma função emocional. Elas organizam o caos interno. Imagine uma pessoa vivendo uma crise, decisões difíceis, medos, conflitos, incerteza. Dizer que Exu Tiriri abriu um caminho não é apenas uma explicação, é um alívio psicológico, é uma forma de dar ordem ao caos. Antropologicamente, isso é extremamente importante, porque em muitas culturas, especialmente em contextos de sofrimento social, desigualdade e incerteza, o simbolismo espiritual funciona como uma estrutura de apoio emocional. Não é apenas crença, é também sobrevivência simbólica. Outro ponto importante é a experiência subjetiva. Em estados emocionais intensos, como em rituais religiosos com canto, dança, repetição e ambiente coletivo, o cérebro pode entrar em estados alterados de consciência. Isso não significa ilusão, significa processamento diferente da realidade. Em tais estados, sensações podem ser interpretadas como presença espiritual, e essas experiências são extremamente reais para quem vive. A mente não distingue facilmente entre o externo e o interno quando está imersa em emoção, ritmo e sugestão coletiva. Exu Tiriri, nesse contexto, não precisa ser visto apenas como invenção ou realidade física. Ele pode ser entendido como uma construção simbólica que ganha vida na experiência humana. E aqui chegamos a um ponto delicado, mas essencial. Do ponto de vista da antropologia moderna, o importante não é provar se a entidade existe objetivamente, mas entender o papel que ela desempenha. E nesse papel, Exu Tiriri funciona como um mediador do caos psicológico, um símbolo de decisão e consequência, e uma linguagem espiritual para experiências difíceis de traduzir em palavras comuns. Mas ainda falta uma última camada, a mais dura, a mais racional, aquela que não trabalha com símbolos, mas com evidências, e é para lá que vamos agora. Agora entramos no ponto mais frio desta investigação. Aqui não há música de fundo, não há narrativa simbólica, apenas perguntas diretas. E o que conseguimos realmente comprovar sobre Exu Tiriri é Exu Tiriri quando saímos do campo da crença e entramos no campo da evidência. A resposta, por mais desconfortável que pareça, começa com uma ausência.
Não existem registros históricos antigos, arqueológicos ou documentais que confirmem a existência de Exu Tiriri como uma entidade independente anterior ao desenvolvimento das religiões afro-brasileiras no Brasil. Ele não aparece em fontes clássicas iorubás antigas como uma divindade específica consolidada com esse nome em função detalhada. Isso já estabelece uma distinção fundamental. Exu Tiriri não pertence ao campo da história verificável como figura objetiva. Ele pertence ao campo da tradição religiosa viva. Isso não diminui sua importância cultural, mas define seu estatuto epistemológico. Estamos lidando com crença, não com fato histórico comprovado. Agora, quando olhamos para a arqueologia e para a história das religiões africanas, encontramos algo diferente. Encontramos Exu é letra 1E63U dentro da cosmologia iorubá como uma das forças mais antigas e centrais do sistema religioso. Um princípio de comunicação entre mundos, uma energia de movimento, um mensageiro divino. Isso é amplamente documentado em estudos de religiões africanas, linguística e antropologia cultural. Mas Exu Tiriri, especificamente, aparece muito mais tarde, dentro do contexto brasileiro, especialmente nas tradições da Umbanda e em linhagens espiritualistas populares. Ou seja, ele não é uma figura transportada intacta da África. Ele é uma reorganização simbólica feita no Brasil. Agora, do ponto de vista científico, o que isso significa? Significa que não há como investigar Exu Tiriri com ferramentas da arqueologia, porque ele não deixa vestígios materiais. Não há templos antigos dedicados a ele em registros arqueológicos africanos clássicos. Não há inscrições históricas que o descrevam como uma entidade independente em sistemas religiosos antigos. O que existe são relatos contemporâneos, práticas religiosas atuais, narrativas orais, experiências espirituais subjetivas. E aqui surge uma diferença importante entre dois tipos de verdade: verdade histórica e verdade experiencial. A verdade histórica exige evidência externa verificável. A verdade experiencial exige apenas vivência interna. Para um historiador, Exu Tiriri é uma construção cultural recente dentro de um sistema religioso sincrético. Para um praticante, ele é uma presença ativa com agência espiritual. Ambas as perspectivas existem, mas pertencem a domínios diferentes. Agora vamos à análise crítica das alegações sobrenaturais. Quando se afirma que uma entidade abre caminhos, atua na vida das pessoas ou interfere em acontecimentos, a ciência não possui ferramentas para confirmar tais afirmações como fenômenos objetivos. Isso não significa que sejam verdadeiras ou falsas. Significa que não são testáveis de forma controlada e reproduzível. E a ciência depende justamente disso: repetição, observação e verificação independente. O que pode ser observado, no entanto, são os efeitos psicológicos e sociais dessas crenças. E esses efeitos são reais: redução de ansiedade, sensação de direção, organização emocional, pertencimento comunitário, estrutura simbólica para decisões difíceis. Esses fenômenos são amplamente estudados pela psicologia e antropologia. Agora, sobre explicações naturais. Experiências atribuídas a Exu Tiriri podem ser explicadas por uma combinação de fatores. Processos psicológicos como viés de confirmação, interpretação simbólica de eventos aleatórios, influência do ambiente ritualístico e estados emocionais intensificados por práticas religiosas. Nenhum desses fatores exige a existência objetiva de uma entidade espiritual para produzir a experiência subjetiva de sua presença. Mas isso não invalida a experiência, apenas explica seu mecanismo. E aqui chegamos à limitação mais importante de todas. A ciência não consegue nem confirmar nem negar experiências subjetivas espirituais. Ela só consegue estudar seus efeitos mensuráveis. E isso deixa sempre um espaço em aberto entre o que é vivido e o que é comprovado.
Agora, filosoficamente, isso nos leva a uma questão maior. Se uma entidade existe apenas como experiência coletiva, narrativa e simbólica, ela é menos real, ou apenas real de outra forma. Porque, no final, Exu Tiriri pode não ser uma entidade comprovável no sentido físico, mas ele é um fato cultural, um fato psicológico, um fato social, e esses tipos de realidade moldam o comportamento humano tanto quanto qualquer realidade material. Ele existe, pelo menos, como linguagem, como símbolo, como estrutura de significado, e talvez seja isso que o torna persistente, não a prova de sua existência literal, mas a utilidade de sua presença simbólica. Porque enquanto houver decisões difíceis, incerteza e encruzilhadas na vida humana, existirão também formas de dar nome a esses momentos. E Exu Tiriri é uma dessas formas. Agora, ao final desta descida, resta uma última reflexão. Talvez o abismo nunca tenha sido sobre entidades. Talvez sempre tenha sido sobre nós, sobre como transformamos medo em mito, incerteza em narrativa e causa em significado, encerramento obrigatório. No ateísmo abissal, não tememos o abismo, porque é dentro dele que aprendemos a enxergar. E quanto mais fundo mergulhamos na mente humana, mais percebemos que as perguntas costumam ser mais valiosas do que as respostas prontas. Até a próxima descida ao abismo.